Então, assim, Beleza. José Luiz Bolzan de Moraes é doutor em Direito pela UFSC, São Luís, na Universidade de Montpellier, na França, pós-doutoramento na Faculdade de Coimbra, professor da Universidade da FDV de Vitória, da Universidade de Itaúna, pesquisador do CNPq e procurador do Rio Grande do Sul nos tribunais superiores. Hoje nós vamos falar sobre vigilância digital e igualdade, que é um tema que o Bolzan vem falando há muito tempo. A primeira vez que eu vi uma palestra do Bolzan foi no ano de 2000, em São Miguel do Oeste, em que ele foi dar na Semana Jurídica da UNOESC, foi dar uma palestra sobre Estado Democrático de Direito naquele fim de mundo, né? Como eu diria, a coisa é um lugar que eu gosto muito, São Miguel do Oeste, mas aceitar ir lá é como pegar um avião até Chapecó, depois pegar um carro. Então, normalmente encontrar palestrantes, porque se fala que é o fim do mundo, longínquos rincões. Eu sou muito grato ao Bolzan. Depois eu acabei sendo aluno dele na Unicinos e gosto muito da maneira da pegada. E ele escreveu, muito bem-vindo, todo está aqui, a gente tem que agradecer a Lu Bolzani por organizar essa nossa fala, nosso trajeto aqui de participação. E o Bolzan, há pelo menos 5 anos, vem escrevendo sobre os perigos da vigilância. Tem textos dele na internet há um bom tempo, ele com um grupo de pesquisa, então, da Unicinos, falando da importância de nós de prestarmos atenção nos aspectos vinculados à privacidade e à liberdade. E isso tudo num ambiente cada vez mais digital. Então, por isso que nós convidamos para que ele pudesse, aqui no PPGD da Univale, que ele pudesse participar conosco dessa discussão acerca da vigilância e da violação, e a partir da igualdade. Então, eu sou muito grato a ele por tirar uma terça-feira de manhã nessa vida atribulada para participar conosco. Bolzan, muito obrigado, a palavra é tua. Ok, obrigado, Alexandre. Na realidade, eu que agradeço o convite, né, por poder compartilhar essa tela plana, né? Não é plana, né? Tela plana com tudo. E dizer que, para mim, sempre é muito agradável poder participar dessas discussões, dessas conversas, na realidade, e também poder estar ao teu lado, né? Te transformou numa referência nessas discussões sobre tecnologia, direito e coisas afim. Né? Eu só queria ver contigo que cada sistema desse tem um jeito. Eu tenho uns slides aqui que talvez pudesse o pessoal enxergar para talvez ficasse melhor, não sei. Como é que assim, no teu canto direito tem uma setinha roxa para baixo. Aperta ela. Ok. Aí tu vai apertá-la e aí tem uma bolinha. Compartilhar conteúdo. Isso, compartilhar conteúdo. Aí tu compartilha conteúdo e aí tu pode compartilhar arquivos ali ou compartilhar a tela, dependendo de como tiveres aí no teu... Eu tenho, tá na tela de trás aqui. Então tu pode botar no segundo, compartilhar a tela. Ah, tá, aplicativo. Tá. Esse é o Blackboard, é muito legal. Obrigado, Flaviane, obrigado, Cani. Tem muita gente aqui nos assistindo, está chegando os alunos, que a sala só abriu às 10. E a gente vai ampliando aqui o nosso foco. Aí tem que ficar aberto aqui, né, Alexandre? Tem que compartilhar na tela mesmo, né? Compartilhar. Não está dando? Aí tem que escolher qual tu queres e aí colocar compartilhar. Já selecionei. Aí embaixo tem assim a opção cancelar e compartilhar. Aí tu já escolhesse ele? Ah, não, ainda não. Agora que chegou aqui, compartilhar. Tá meio lentinho, meu computador aqui às vezes ele fica meio lentinho. É o Thomas. É o Thomas que não deixa. Vai baixando, vai vendo coisa, né? Na minha época, a criançada tive que comprar um computador para cada um deles, porque chegava num ponto que eles barbarizavam. Sei que. Agora acho que agora vai dar. Coloquei no compartilhar, não sei se foi.
Ui, agora foi. Tá aí. Foi? Foi, agora tu só tens que colocar a tela que tu elegeste. Isso, aí tem que puxar lá para o meio. Só que daí tu não enxerga as pessoas, não enxerga ninguém, né? Tu fica só com a tela, é isso? Sim, fica só com a tela, mas ela tem que aumentar, eu acho que tem que ampliá-la. Isso, agora sim. Beleza. Bom, é mais ou menos isso. Essa coisa tu fica falando com a tela, né? Para ti mesmo, né? Mas tu aparece no cantinho embaixo, vai lá. Sim, mas eu não vejo vocês, eu não vejo se vocês estão fazendo cara feio, não, se estão gostando, não, se está, né? A Mas os vantagem é que não dá alunos, para tirar. Oi, diga, Alexandre. é porque os alunos, hoje em dia, é aquela história, né? Eles estão presentes, a gurizada está presente, mas ninguém põe o rosto, né? Então, assim, a gente dá uma palestra que parece que a gente está em estúdio, mas daqui a pouco a gente mostra quem estava no final presente. Quem ficar até o final, aí depois eu vou sortear um livrinho meu aí também para poder. Olha Quem aí, ficar ó, até o aí tá final. prêmio aí. Pois é, Só pois é. assim mesmo, né? Bom, quanto tempo a gente tem, Alexandre? A nossa, nós podemos ficar até às 11 horas, mas se terminar ali umas 10h45 por aí, uns 40, 48, para a gente poder no finalzinho abrir para umas perguntas Tá, dos alunos, se puder, tá. Então eu vou fazer o do sprint seguinte, final. a minha ideia, como eu não tinha, a gente não tem claro qual é o público mesmo que vai estar presente, eu preparei um material aqui, mas algumas coisas eu vou passar mais rápido para a gente poder ter um espaço até para discutir no final, né? Queria ouvir um pouco também a tua ideia e tal, porque depois pensando nesse tema, eu achei que seria interessante assim situar um pouco a discussão, né, a partir da qual eu tenho desenvolvido, como você disse, essa temática aí já desde talvez 2014, por aí, quando eu comecei a fazer uma orientação de um ex-aluno na época da Unicinos, né, que fez um belo trabalho de doutoramento sobre esses temas, que é o Elias Jacob, né, lá na Federal do Rio Grande do Norte. Né, ele é do Rio Grande do Norte, voltou para lá. E já desde aquela época, então, a gente começou a fazer uma discussão que pretendia sair talvez assim, do lugar comum que estava o debate em torno do impacto da chamada revolução da internet, aqui usar esse termo, tá? Sobre os aspectos ligados muito mais à questão da privacy ou da liberdade, né? E tentar focar um pouco como isso poderia impactar na realidade, a questão da igualdade, ou seja, ir além, né, bem além do problema da privacy. É claro que essa discussão, isso faz parte do GP. Na época, eu tinha um projeto de pesquisa do CNPq que era exatamente sobre essa temática, e hoje, terminado o ano passado, esse ano, inaugurei um outro projeto que mantém essa discussão, mas agora focado nos temas ligados à questão da democracia, né? E essa discussão, ela se inaugura, de fato, né, ela tem por substrato, por fundamento, todo o debate em torno da ideia de Estado de Direito, né, que todos aqui conhecem, não vou entrar nessa discussão, pensar um Estado de Direito substancialmente comprometido, e como um conceito elástico, ou seja, o Estado de Direito nessa perspectiva de que ele vem, ao longo de toda a sua história, de certo modo, tentando incorporar, né, os novos conteúdos. Um pouco na linha já, quer dizer, assim, de uma maneira bastante objetiva lá, que o velho Norberto Bobbio já falava naquele livro famoso que no Brasil da Era dos Direitos. Desde a questão individual até aquilo que hoje eu estou chamando aqui, entre aspas, ali, questão informacional, ou seja, talvez não seja um bom nome, né, mas possivelmente o Alexandre pode me ajudar a achar um nome melhor para isso. Mas que tenta, né, trazer para dentro do campo do direito, né, do campo da regulação, do campo, de certo modo, de uma gestão desses novos problemas surgidos com a revolução da internet, ou emergentes a partir da revolução da internet, para o espaço da regulação jurídica. Né? E aí, por óbvio, nós temos todos os impactos que isso pode ter sobre a própria ideia de Estado de Direito e sobre sua capacidade de se tornar, né, ou funcionar como
um meio de regulação efetivo desses conteúdos. E, na realidade, quando a gente fala de Estado de Direito, isso aqui eu trouxe só mais para título de imagem mesmo, a gente sempre pensa na ideia de Estado de Direito como algo que está aí, funciona, nós temos, afinal de contas, a Constituição. Mas se a gente olhar os dados, né, se qualquer informe que a gente vê das Nações Unidas sobre a questão social, o informe social das Nações Unidas, da Oxfam, ou de qualquer coisa sobre relações de trabalho, etc., a gente vai perceber, no Brasil ou no mundo, a gente vai perceber que, na realidade, esse Estado de Direito não é nada mais do que uma quimera, né? uma pretensão que nós temos, porque, embora ele pretenda, né, conter o poder, né, a questão que fica é exatamente qual o poder e onde está o poder hoje. Né? Ou seja, isso, sobretudo, se nós considerarmos o que, por exemplo, o velho Ferraioli faz naquele livrinho sobre os poderes selvagens, né, onde ele vai analisar a chamada era Berlusconi na Itália, mas que pode servir como uma referência para a gente pensar esse desgarramento, vamos dizer assim, do poder, da sua aparente ou eventual ou tentada submissão ao direito. Né? Isso um pouco na linha, a gente podia dizer, talvez para nós juristas, né? Quando a gente pensa em Estado de Direito, a gente pensa mais ou menos nessa mesma linha do que o Cazuza falava, né? Ou seja, que o Estado de Direito, na realidade, é uma mentira que a nossa vaidade quer, né? Então, um pouco essa ideia do Cazuza, acho que serve para nós pensarmos no Estado de Direito. Por quê? Porque Alexandre, nosso velho mestre, Luiz Alberto Vará, né, diria que a gente tem talvez uma percepção do Estado de Direito com esse viés de senso comum teórico. Né? É um conceito prêt-à-porter que nós utilizamos e que, como eu disse antes, a nossa vaidade de juristas pretende achar que ele, de fato, funciona, quando, na realidade, ele não funciona. E por que ele não funciona? Né? Porque existem vários limites, né, que a gente poderia traçar aqui. Né? Desde um primeiro aspecto, né? Vejo que isso aqui não está colocado em ordem de precedência ou de prioridade, mas que, de alguma maneira, tudo isso acaba convivendo. Desde o início, nós temos uma ideia de que o Estado é a instância, né, única e exclusiva, pelo menos é a autoridade máxima, né? Aquela tradição contratualista, né? De Westfália, a ideia do poder soberano, etc. O que a gente tem visto nos últimos tempos é que há, de fato, cada vez mais uma separação entre poder e política. Ou seja, onde tem poder não tem política, e onde tem política não tem poder. Ou seja, onde está o Estado, que é o âmbito da política, nesse sentido tradicional, não tem poder, e onde o Estado não é que está o poder. Isso pode ser visto, por exemplo, numa obra, né, que agora acho que tem uma tradução até em português, que é uma obra do Bordoni e do Bauman. Ou então também, na perspectiva do professor Avelano Nunes, a gente tem que sempre lembrar que o Estado de Direito na realidade, vamos dizer assim, uma máscara do Estado capitalista, ou seja, ele é um Estado de classes e, portanto, ele tem os limites próprios de um Estado de classes. Ele não pode ser outra coisa que não isso. Ele não pode ir além, né? Ele não pode romper com essa estrutura de classes. Ou então, ele por ser Estado, né? Ou seja, o Estado de direito, né? Ou seja, esse locus, o Estado, ele, na tradição que nós conhecemos, esse dito Estado moderno, né, que só pode ser moderno, não pode ser outra coisa que não moderno, ele é territorializado, ou seja, ele opera, né, ele funciona, né, ele diz respeito a um determinado espaço geográfico delimitado, né, por fronteiras, e que o distingue, né, o separa do mundo exterior, vamos dizer assim. E essa é uma questão que é profundamente afetada agora pela própria revolução da internet, né, que desconhece essa ideia de fronteiras, que desconhece essa territorialidade física. Né? Isso parece muito claro, por exemplo, em dois autores, né, como a gente pode ver, o Rodotà e o Mahamal. Né? Isso que houve aqui, meu computador deu uma pane. Desapareceu para vocês também? Tá aparecendo sim, tá aparecendo a coisa, só reduziu, ficou aparecendo a aba lateral.
Pois é, fez alguma coisa sozinho aqui, e trancou. Então, na realidade, eu vou indo aqui enquanto ele volta. Eu acho que ele está meio se sentindo meio. Tá, agora voltou. Eu estava aqui. Foi o hacker. Eu acho, Ó, de vez em quando ele dá uma. Então, só ver aqui se eu consigo voltar aqui para não perder só a sequência aqui. Na realidade, um pouco essa linha aqui, né? Ou seja, eu acho que esses limites são importantes a gente ter presente, né? Porque sempre a gente acha que o Estado de Direito ele pode tudo, né? E ele tem algumas características que são, né, próprias e, portanto, ele acaba sendo, né, por isso que eu disse limitado, né? E hoje também ele é um Estado. Eu coloquei essa questão aqui até para a gente conversar, porque ele é um Estado eu estou chamando governamentalizado. Porque esse é um debate que está muito presente hoje, né? Não sei se vocês leram alguns textos aí saídos do Agamben nesses últimos dias, depois da questão da crise sanitária, etc. E todo o debate surgiu em torno disso, da questão da exceção e tal, que há uma discussão entre, né, se a decisão sobre determinados temas deve ser uma decisão política ou uma decisão da ciência. Né? Ou seja, nós devemos nos submeter à ciência ou a política, na ética da convicção ou a ética da responsabilidade, diria Weber, né? Ou aquela coisa do Habermas sobre técnica e ciência e metodologia. Então, acho que esse é uma questão importante, porque isso também acaba afetando a própria ideia de Estado de Direito. Então, esse Estado de Direito que nós estamos falando, aí ele tem o que eu digo, um problema genético, né? Que estabelece limites, ou seja, ele é um Estado, portanto, ele é territorializado, ele é liberal, ou ele é do liberismo, né, como diriam os italianos, e, portanto, ele não pode ultrapassar determinados limites. Tanto é assim que nos Objetivos da República, presentes na Constituição de 88, aqui no Brasil, o Constituinte foi honesto quando ele disse que nós tínhamos que os objetivos do Estado Democrático de Direito era extinguir a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Ele não falou em fazer desaparecer as desigualdades sociais e regionais. Por quê? Porque ele, de fato, por ser um Estado capitalista, ele não pode propor, né, pretender fazer isso. E ele é um Estado, né, com esse viés de soberano, né, do poder acima de tudo. Nós vimos que o poder não está mais conectado diretamente à política. Então, esse seria um problema genético, ou seja, faz parte da própria ideia de Estado de Direito. E é um problema que eu chamo de contingente, ou seja, que faz parte da circunstância contemporânea, que diz respeito à questão das globalizações, e nós estamos vendo isso hoje, por exemplo, com a globalização do risco, né, em torno da globalização a ideia da pandemia, a globalização da crise sanitária, o neoliberalismo, que é um problema contingente também, que leva a uma série de implicações, que não vem ao caso especificamente aqui, e um problema contingente também, que é a novidade, que não é exatamente uma novidade, mas é essa que eu estou chamando aqui, usando o mesmo termo que o Rodotà usa, que é a ideia da revolução da internet, com todos os seus avanços, né, todas as suas novidades permanentemente afetadas, né? Inteligência artificial, internet das coisas, revolução 4.0, essas coisas todas que a gente tem ouvido falar, e que o Alexandre sabe melhor do que eu. Né? O que a gente tem hoje, na realidade, é uma grande dificuldade de conseguir pensar esses termos que seriam os termos, inclusive a questão da igualdade, como nós falamos, né, que é o objeto da nossa discussão aqui mais pontual, num contexto do Estado de Direito. Por quê? Porque é uma crise do modelo westfaliano, robesiano, né? Isso eu estou seguindo um pouco essa pauta posta pelo Mahamal, no Pensar Babel, né? A ideia de um princípio da globalidade ao invés de um princípio da territorialidade, a gente teria que repensar isso. Aí a questão de repensar, por exemplo, também a relação entre unidade e pluralidade, inclusive no campo do direito. Né? Talvez constitua algo que a gente poderia chamar, como a Mireille Delmas-Marty chama, de uma esfera pública mundial, o que vai muito ao encontro, né, de uma alternativa posta tanto pelo Rodotà, mais pontualmente na perspectiva, né, da chamada revolução da internet, quanto, por exemplo, hoje retomada pelo Ferraioli, quando ele falou lá numa constituição da Terra, uma constituição planetária, exatamente por conta, né, da crise sanitária. Um outro aspecto que a gente tem que pensar, eu acho que é importante, porque isso tem a ver com a questão da tecnologia, embora aparentemente, ou pelo menos no primeiro momento, possa parecer que não,
é essa questão da alternativa neoliberal. Né? Por quê? Porque o neoliberalismo, né, na linha do Dardot e do Laval, ele não é apenas um projeto de reforma do Estado, de privatizações, etc. Ele, na realidade, se constitui numa nova racionalidade. Aí, portanto, essa nova racionalidade própria do neoliberalismo, que dialoga muito bem com essa ideia de um gerencialismo, de uma mutação empresarial. A gente tem visto isso em todos os âmbitos da ação estatal, inclusive, né, com a questão do eficientismo, com a transformação do juiz em gestor da vara, essas coisas assim, né, Alexandre? Tem que fazer relatórios, etc. Né? A questão da produtividade ou do produtivismo, eu acho que tudo isso tem muito a ver com melhor, isso tudo dialoga muito de perto com a própria pauta da transformação tecnológica, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente aqui. Né? Então, me parece que a gente poderia pensar então, essa questão do fim do Estado de Direito e o problema da surveillance, que é o foco da nossa discussão. Algo que, de alguma maneira, tem sido objeto, né, assim, da literatura, da filosofia, da sociologia, de vários setores, e que a gente pode, né, lembrando aqui, a tradicional Orwell, né, do 1984, a questão do panóptico, do Foucault, a questão do controle do Deleuze, etc., toda a vigilância líquida. E um cara que eu tenho trabalhado bastante, que é esse, não sei se vocês conhecem, se alguém aí da Univale, ou de alguém que está assistindo aqui, tem trabalhado, eu vi que tem alguns orientandos meus aqui também assistindo, ou co-orientandos, né, inclusive aí de Santa Catarina, que eu tenho indicado essa leitura, né, porque ele vai chamar, né, e vai trazer à tona essa ideia de um poder aleteico, né, que constitui, na realidade, o que eu e o Elias procuramos fazer naquela tese dele, né, chamar a atenção para algo que é, de alguma maneira, talvez dizer, qualitativamente diferente, né, daquela velha surveillance, daquela velha ideia do vigiar e punir, do Foucault, né, ou seja, do vigiar que tínhamos até há pouco tempo. Então, essa questão da disciplina, da segurança e do saber que se interconectam. Né? Só para lembrar aqui, né, vocês todos, umas imagenzinhas, é bom sempre para tentar a gente desopilar um pouco dessa coisa, né? O velho nosso panóptico tradicional do Foucault, Bentham e Companhia Limitada. Né? A gente não tem tempo para ficar tratando de tudo isso. Então, o grande problema quando a gente pensa em Estado de Direito no contexto da revolução tecnológica, né, da revolução da internet, que seja, é a gente pensar onde está o Estado de Direito e quando está o Estado de Direito. Né? E a gente tem observado, eu tentei assim, identificar um pouco isso, tem observado, vamos dizer assim, uma relação um pouco, talvez de amor e ódio entre pensamentos em torno do debate sobre o Estado de Direito e a questão da tecnologia. Né? Estado de Direito aqui no sentido bem genérico. Né? E aí eu tentei classificar as três reações, vamos dizer assim, que se observam. Né? Ou seja, onde vai ter uns nets, que eu chamo de net messiânicos, né? Aqueles que acham que a tecnologia vem para salvar o mundo, vai transformar tudo para melhor, nós vamos, de mãos dadas, vamos para isso. Né? Tem aqueles net céticos ou net apocalípticos, né, que vão pensar essa questão como algo que vem, né, para destruir tudo aquilo, né, as bases da modernidade, tudo aquilo que nós construímos, e de alguma maneira instituir um modelo meio Blade Runner, alguma coisa desse tipo. E uns intermediários que são esses net críticos que, de alguma maneira, têm uma concepção da tecnologia, né, e dos impactos da tecnologia sobre, né, pontualmente, a questão do Estado de Direito a partir, né, de uma leitura que permite ver as vantagens e desvantagens ou os riscos, né, que essa mesma tecnologia tem. Eu acho que no campo, por exemplo, do debate sobre a democracia, é muito evidente isso. Né? Nós tivemos até algum tempo atrás, de alguma maneira, nos anos 80, 90, né, uma visão muito, muito otimista em torno da cyberdemocracia. Né? E depois, sobretudo depois do caso Cambridge Analytica e de todas as suas repercussões, nós vimos, de certo modo, um deslocamento muito mais cética, né? Ou seja, a tecnologia, ao invés de fomentar a democracia, a tecnologia estaria inviabilizando, né, a própria democracia. E o que a gente está tentando perceber agora é como, inclusive agora o debate sobre a questão da regulação das fake news, etc., saber como a gente poderia talvez tentar compatibilizar, né, ou seja, as novas tecnologias de
de comunicação, né, de informação e comunicação, e a questão, né, eventualmente, de não deixar que elas produzam os efeitos perversos que nós temos observado. O grande problema, me parece, aqui nesse contexto, eu estou já assim, encampando um pouco a leitura do Henrique Sadan, é como pensar o Estado de Direito num contexto de numerização pós-simbólica. Essa é mais ou menos uma ideia que o Henrique Sadan traz, porque para ele, o que nós estamos passando, né, transitando de uma era da informação para uma era da quantificação. E essa era da quantificação, na realidade, ela estaria substituindo, né, e aqui é uma leitura minha, né, substituindo a linguagem simbólica própria do direito e da política por uma linguagem pós-simbólica de caráter matemático, estatístico, né, que não dialoga de uma maneira, vamos dizer assim, adequada com aquela linguagem simbólica que nós estávamos acostumados no campo do direito, sobretudo. E o problema que se coloca é exatamente saber se isso vai se o Estado de Direito ele vai conseguir se impor nessa transição, ou se o Estado de Direito vai ficar submetido a essa. Então, a era da quantificação, que fala o Henrique Sadan, de alguma maneira, ela se viabiliza exatamente por conta. Não vou entrar aqui nos detalhes, né, porque não vai dar tempo, senão a gente não consegue discutir. Ela se coloca exatamente por essas novidades, que é a conjugação entre um volume crescente de dados que circulam permanentemente, né, na www, né, aliado a uma tecnologia que permite, né, cada vez de maneira mais adequada e mais eficaz a estocagem desses dados, porque senão os dados eventualmente se perderiam, mas, sobretudo, porque ela permite também, nas novas tecnologias, o tratamento desses dados e a produção de dados sobre dados. Né? A construção de um novo conhecimento, por isso que essa numerização, né? Porque esse novo conhecimento, ele é fundamentalmente um conhecimento baseado numa linguagem matemática, né? E por isso que o que nós vamos observar aqui exatamente uma mudança qualitativa, né, a gente poderia dizer, de uma primeira fase da internet para uma segunda fase da internet. E, sobretudo, quando você tem cada vez mais uma velocidade, uma aceleração desse processo, né? Ou seja, a capacidade de conseguir fazer essa estocagem, promover esse tratamento e ofertar resultados disso é cada vez maior. Isso produz, né, o que o Henrique Sadan chama de um conhecimento algorítmico funcional utilitarista. Veja aqui como isso vai dialogar exatamente com aquilo que eu falava antes, baseado no dado Laval, coincidentemente todos franceses, né, mas baseado nessa construção deles, sobre a ideia de que o neoliberalismo é, na realidade, uma nova racionalidade. Então você tem uma série de problemas, aqui eu vou deixar para depois, a gente pode voltar que advém exatamente desse uso, né, desse desenvolvimento tecnológico num contexto de Estado de Direito. Né? O que isso pode produzir? Ou seja, o que essa conexão entre Estado de Direito e tecnologia pode produzir? Né? Qual é a afetação? O que ele pode afetar? Ou seja, problemas de privacidade, né? Ou seja, que estão ligados, muitas vezes, à ideia de igualdade, né? Que é a questão que nos interessa. Por exemplo, cada vez mais os sistemas informatizados podem definir, estabelecer, produzir perfis de pessoas, de indivíduos, de cidadãos. Né? E a partir desses perfis você vai ter acesso a determinados bens ou benefícios a determinados lugares, eventualmente. Até mesmo agora, por exemplo, quando se discute a questão do controle das aglomerações, da circulação de pessoas por meio do rastreamento de celulares na crise da pandemia, do coronavírus agora, né? Essas informações, elas não apenas servem para, de alguma maneira, você fazer esse acompanhamento, mas também pode servir para você definir determinados perfis sociais e, com isso, estabelecer determinados modelos de discriminação social baseado em perfis produzidos por meio dessa linguagem numérica matemática, né?
isso está, de alguma forma, vinculado a isso que a gente chama aqui, junto com o pessoal da Bélgica, lá do Benoit Friedman, que é a ideia do mathematical turning, né? Ou seja, cada vez mais nós caminhamos para uma lógica da estatística e do software, né? Construindo a partir desses modelos, né? E isso é interessante observar, aquilo que o Benoit Friedman chama, no dele, o fim do Estado de Direito, ele chama dos objetos normativos não identificados, né? Que são exatamente estruturas regulatórias que não são aquelas com as quais nós estamos tradicionalmente acostumados a lidar. Ou seja, não são regras jurídicas, são normas técnicas, são estándares, são indicadores que são construídos a partir desse acúmulo, vamos dizer assim, de informação e do tratamento dessas informações que são estocadas e tratadas, né? Isso vai produzir o que eu chamo de uma desvantagem cumulativa, ou seja, tanto a questão da liberdade e da privacy, né, embutido na questão da liberdade, por conta de você ser acessível, né, a tua vida está acessível a esses sistemas, mas a partir dessas informações, esses sistemas poderão definir, né, por exemplo, o acesso ou os custos de planos de saúde, por exemplo, a possibilidade de você ter um visto, né, para um determinado país, se for o caso, né? Uma série de questões que estão ligadas exatamente ao controle dessa informação, né? E isso acaba produzindo e, de algum modo, fazendo conviver com essas questões, ou seja, o problema do medo, né, que está muito presente no discurso, sobretudo pós-2011 de setembro, né, quando a questão da exceção agambeniana, né, tomou conta da pauta, né, que produz isso que o Hart e o Negri vão chamar de um sujeito securitizado, né, ou seja, o sujeito que troca a sua liberdade, troca a sua privacidade, troca as suas informações por controles que aparentemente vão lhe dar mais segurança. Talvez agora, no contexto da pandemia, a gente possa ver muito claramente isso, né? Ou seja, o uso de informações que, de alguma maneira, poderão produzir uma nova subjetividade, que eu estou chamando de uma subjetividade do sanitarizado, ou seja, as informações sobre saúde permitem que a gente tenha um maior controle sobre a doença e, portanto, eventualmente, a gente possa dar uma aparência de segurança maior aos cidadãos, né? Só que isso também pode significar, né, que eu possa eventualmente promover exclusão social daqueles que são portadores do vírus, né? Porque, na realidade, hoje a grande questão é que a crise sanitária colocou um problema. Se na crise de 2011, do 11 de setembro, nós tínhamos o terrorista como a imagem do inimigo, hoje você não tem mais essa imagem do inimigo. Ou seja, o inimigo pode ser qualquer um, pode ser o marido, a esposa que saiu de manhã para ir no supermercado, voltou contaminada e contaminou a inteira, né? Você não tem mais isso. E aí você pode ter mecanismos tecnológicos para tentar identificar essas situações e, a partir disso, você pode promover, então, aquilo que eu digo, né, de uma discriminação social com base em modelos algorítmicos, tá? As garantias, né, em torno de uma sociedade de mídias sociais, né, o problema da morte da política, o tecnoliberalismo, e os poderes selvagens, quando você tem um poder e política separado. Né? Aqui eu também estou pulando, Alexandre, só porque a gente poder ter tempo para ter condições. Já estou terminando também, pelo menos algumas questões, algumas críticas e tal. Isso leva a uma série de situações que eu chamo de situações limites. Ou seja, o Estado de Direito ele pode ser submetido ao medo e à urgência, né, por conta da surveillance, né? Ele pode ser desfigurado por conta dessa vigilância social. Aí exatamente essa ideia de um Estado de direito voltado, né, à transformação social, como a ideia do Estado Democrático de Direito, controlado, né, por meio de informações que definem perfis, definem acessos aos benefícios, vamos dizer assim, da vida em sociedade, né, aos benefícios e, eventualmente, também aos malefícios da vida em sociedade. Pode ser confrontado, né, a questão do poder e política separado, ou seja, o poder que não tem política confronta a política que não tem poder, né?
ele pode ser redesenhado por normas técnicas que são diferentes das regras jurídicas, e ele pode ser desconstituído pela chamada Revolução 4.0, na medida em que o Estado de Direito faz parte da ideia de Estado Constitucional, e o Estado Constitucional ele vem alicerçado na ideia de sociedade do trabalho e, fundamentalmente, do trabalho humano. Então, a surveillance, que é o que nos interessa aqui, a parte de baixo, da extinção pela Revolução 4.0 não é o nosso foco, a questão da surveillance aqui, ela subverte o Estado de Direito pela questão da liberdade, da privacy e da igualdade. Por isso que me parece importante a gente colocar em pauta essa discussão, né? Porque nós estamos caminhando rumo a um Estado de direitos, não mais um Estado de direito, por conta disso que eu disse antes, e que eu não vou entrar aqui para não tomar todo o tempo, porque eu achei até que a gente tinha um pouco mais de tempo. Aí, que nos levaria, então, a gente não ter mais um Estado de direito, um rule of law, mas um rule of standards and indicators. Essa é uma questão que me parece importante, né? Isso vai, né, uma coisa constitui, de certo modo, que a gente poderia chamar, ampliando aquele conceito do Ferraioli, né? Ou seja, poderes selvagens cada vez mais fortes, mais significativos, né? que não estão sob a égide, né, do Estado de Direito, ou que, de algum modo, eles acabam, né, subvertendo o Estado de Direito. Né? Isso é uma questão importante, ao ponto de nós estarmos, né, desfigurando, desconstituindo todo esse arcabouço de mecanismos regulatórios que, de alguma maneira, constituíram nosso projeto de sociedade liberal, né, da modernidade, né, pelo menos da segunda parte da modernidade, aí, pós-revoluções liberais dos séculos XVII, XVIII, XIX. Né? E aí, para terminar, Alexandre, né, uma coisa que eu tenho... Esses dias eu coloquei num grupo que eu participo aqui do pessoal que discute direito e tecnologia, né? A gente vê muito, né, o pessoal, né, inventando novidades, né, criando novidades, né? E aí eu fui lembrando, né, do nosso velho mestre Guará, né, quando eu organizei em 1997 3 volumes que chamavam Introdução Geral ao Direito, né, no volume 3 tem um texto, uma parte que nós organizamos na época, junto com ele, evidente, né, que é no capítulo 4. Veja, isso aqui não é aquela edição que foi depois organizada pela Boatê, né, da UFSC, mas antes disso, né, onde ele chama os incidentes de ternura, na página 57, ele já vai chamar a atenção disso, né, quando ele fala sociedades pós-totalitárias, né, que hoje está na moda, né, falar muito disso. Ele diz: posso imaginar uma vinculação tão estreita entre poder, tecnologia, comunicação, que faz desnecessária toda e qualquer preocupação com a produção padronizada da subjetividade. Só para lembrar. Né? E o velho Morin, né? Ou seja, Morin sempre chamava a atenção disso. Né? Se esse desenho que eu estou fazendo aqui é um desenho complicado, não sei se vocês concordam com isso, mas, né, como diria o Morin, e eu não poderia deixar de repetir aqui, né? Morin dizia, né? Repito, o pior é sempre possível. Isso é a velha lei de Murphy. Né? É isso, Alexandre. Vou ficar por aqui, que daí depois a gente pode, eventualmente, não gastar todas as fichas agora e aproveitar para conversar um pouco com vocês. Bom, obrigado, Bolzan, pela trajetória, pelo trajeto construído. Eu tenho, como leitor teu, as preocupações que você externa, elas são muito tópicas aqui, elas estão expostas de maneira a poder dar um primeiro contato com quem tem visto, mas me parece que é importante tanto ler o teu trabalho quanto o Elias. Aquela série de artigos que você lançou no início, que era uma série de artigos para poder mostrar o que significa a noção de controle social, e você passa de Foucault para Deleuze, né, e hoje em dia um mundo com score. E aí eu acho que você tem uma cidadania modularizada pelo score, né, que o Black Mirror fez aquele episódio em que a mulher, para conseguir uma alocação, tinha que ter por tantos pontos, e hoje em dia a gente já tem isso como uma realidade nos índices de aproveitamento das universidades, no Uber. Então, se você quer pegar um Uber, você tem que ter uma nota boa.
E sabe, esses dias teve um colega meu que disse assim, poxa, eu não consigo mais Uber cancela muito. Eu disse, mas tu é muito chato, cara. Ele disse assim, mas como que isso faz diferença? Eu disse, o Uber tem uma votação, cada vez que tu sai do Uber, ele não pergunta nota. Né? E aí você é muito chato, o pessoal, os motoristas dão nota baixa. Então, quando tu chama alguém vê a tua nota, é capaz de te cancelar. E aí ele teve que fazer uma nova conta. E agora ele só faz assim, ele só salta do Uber se o Uber der a nota antes para ele. Então ele quer ver a nota antes do Uber. Ele ficou verificando antes da nota, né? Tu dá uma nota. Cancela o cartão de crédito para não pagar. Então, assim, é muito maluco isso, porque você começa a ter situações no nosso mundo da vida em que a questão da modulação é diferente. E no direito, como você também já indicou, a gente teve uma iniciativa americana do SCOR para fins penais, tem várias empresas que hoje em dia dão crédito por isso, e o grande desafio, eu acho que é pensar como o robô, e é isso o tema do meu livro atual, eu sei que a Flaviane também tem estudado, o Cane, o problema é como o robô não tem esse espaço humano, né? O robô vai pegar dado, o humano vai pegar dado, vai analisar pelo algoritmo e vai dar o resultado. E isso é muito desafiador. Eu até lembro de um texto que eu gosto muito do Alex, que é sobre a hermenêutica Spock. Então, tem um livro que ele fala sobre... Sempre que a gente fala assim, mas os juristas sérios não falam sobre bobagem. Eu disse, então pega aqui, Alex tem um livro sobre Spock. Aí ele não é sério. Então, tem essa bobajada da academia que não pode falar de coisas, tem que ser sempre aquele pudismo, sem... E aí, por exemplo, o problema do Spock é que o Spock é by the book. E se você pega o algoritmo é by the book. E a regra vai ser, se você cria um padrão, é 3.2. Se for 3.1, não tem espaço para conversa. O que tira muito da nossa da questão. E aí eu queria te ouvir, já aproveitando esse momento, para falar dos desterrados tecnológicos, que vão ser, hoje me parece um problema, que é a questão da exclusão digital, mas a exclusão digital ainda é um passo de construção, por assim dizer, com Pierre Levy, aquela história toda que você bem falou, da década de 90, de um engajamento digital. Mas o que eu vejo hoje como possível, em face do reconhecimento facial e das outras coisas, é que você, de fato, limite os espaços públicos pelo rosto das pessoas. Eu vou dizer que a gente está fazendo a Univale, você já passou por Itapema, já almoçou em Itapema, na rede municipal hoje, os estudantes têm reconhecimento facial na entrada, na saída, e os professores com ponto com rede social, então com reconhecimento facial, que faz com que o aluno que não tenha a face reconhecida seja impedido de entrar em sala de aula, e daqui a pouco do perímetro de segurança, do perímetro das praças. Então você tem hoje o desafio tecnológico relativo a isso. Eu queria te ouvir um pouco sobre essas noções em relação a desterro digital e exclusão digital no âmbito da igualdade via informática. Eu concordo contigo, Alexandre. Até estava só aproveitando aqui para o livrinho do Vará, né, da produção geral. Que você organizou, né? Isso eu organizou, isso em 97, para ver como eu sou velho, né, também. Isso é um problema. Mas isso é muito legal. É muito legal. Oi? Porque o Luiz Alberto Vará fez muitas gerações, e o Bolzan, o Vará era uma pessoa muito organizada, né? Muito organizada, assim, extremamente organizada. Então, o último livro que ele mandou para eu arrumar era assim um pedaço de papel, um pedaço de anotação. Guardanapo de restaurante. Era figuraça. Mas é isso. Mas bem, o que eu estava dizendo no início ali, Alexandre, né, sobre essa questão do score, né, do simbólico disso, né, que perde. O Vará vai dizer que isso aqui, esse texto foi organizado em 97, o texto é de antes de 97. Né? Diz o Vará assim, para se dizer o homem precisa da linguagem, quer dizer, de um intercâmbio simbólico que funcione como matriz identificadora e como o sentido do seu destino. O homem sem linguagem fica desprovido de sua dimensão psicológica. O
Gringo antecipava a coisa na época, né? O problema do Gringo era ele fazia isso, ele antecipava, depois ele abandonava uma coisa e ia para outra, né? Não queria mais aqui, não gostava mais. É aquela coisa, não brinco mais disso, né? Vou fazer Cansei. agora, fazer outra coisa e tal. Mas eu acho que tem um pouco a ver com essa discussão. Ou seja, por isso que eu digo a linguagem matemática, do mathematical turn, né? Que o nosso amigo Lê não nos ouça, né? Sobre o linguistic turn, né? Mas agora do mathematical turn. Ou seja, essa linguagem matemática, na realidade, o que ela faz é transitar do modelo simbólico, né, interativo, vamos dizer assim, de trocas, para um modelo pós-simbólico, que é um modelo, que a gente poderia dizer, um modelo, diria o Vará, talvez, é um modelo autoritário, pós-totalitário, né, aquele meio apocalíptico, que ele tinha um pouco, de vez em quando, essa coisa. Porque, de fato, né, você tem, como você disse, para você ser um bom juiz, quantas sentenças você tem que dar? Qual é o teu score no tribunal? Né? Se você não tiver exatamente aquela produtividade, você não vai ser um bom juiz. Quem é que vai medir isso? Não importa se você demorou mais para fazer uma sentença, se você fez uma sentença boa, não importa que você fez X sentenças, então você é um bom juiz. E aí você vai ter, eventualmente, isso pode significar o acesso à carreira, ou seja, a ascensão na carreira também. Então, toda essa matematização do cotidiano, de alguma maneira, ela implica necessariamente nesse processo de inclusão e de exclusão. E com base numa... Por isso que o Henrique Sadan fala do poder aleteico, porque ele diz, esse modelo matemático, essa linguagem pós-simbólica, ela tem a pretensão de verdade. Então, você não tem como dialogar com isso. E por isso que o direito, a política, perdem significado. O ano passado saiu uma matéria, não lembro onde que eu li, assim, uma coisa bem pequena, sobre a questão do juiz robô nos Estados Unidos, que um juiz para fazer a concessão ou não de fiança. Ou seja, o juiz robô esse leria todas as decisões sobre fiança que foram dadas nos Estados Unidos, ele constituiria um padrão decisório sobre isso. Aí veio entrevistaram o diretor da faculdade de Harvard, se não estou enganado, na época, e ele diz, o problema é que nos Estados Unidos, se você pegar e fizer uma análise sociológica, ou seja, simbólica das decisões, você vai perceber que as decisões elas têm um perfil racista, porque os negros têm menos chance de obter fiança, e também econômico, porque os mais pobres têm menos chance de obter fiança. Se o robô fizer uma leitura sem a percepção simbólica da coisa, o que ele vai fazer? Ele vai reproduzir a desigualdade social, vai reproduzir o racismo das decisões, com um padrão de eficiência muito melhor do que do Alexandre Rosa, que fica fazendo live na internet todos os dias, 3 vezes por manhã, tarde e noite. Então, e é para contar na pontuação, contar na pontuação. E sabe que a Kate O'Neill, que é aquela ativista, escreveu Armas Matemáticas Destruímos em Massa, ela vai pontuar que era o antigo Compass, que era o dispositivo feito pela North Point, em que buscava estabelecer um padrão em relação à reincidência e a possível análise. Então, todos eles, e a ProPublica depois, várias entidades de defesa de direitos individuais, direitos civis, apontaram que os algoritmos seriam racistas e os algoritmos tinham o aspecto daquilo que a criminologia crítica já denunciou há muito tempo, a seleção e etiquetamento. O grande salto, que aí eu acho que é o positivo, e a Kate O'Neill depois tem uns textos mais atuais, em que ela vai dizer assim, que bom disso tudo é que para convencer um juiz, uma juíza, uma delegada a pensar contraintuitivamente, fora dos parâmetros do estereótipo, da visão racista, é que eu posso, em reconhecendo onde o algoritmo tem problema, quem sabe modular por ali. Então, eu vejo como um problema, sim, hoje, mas a gente tem a possibilidade, pelo algoritmo, quem sabe mitigar. O Luiz Fernando Pereira está aí, lá de Passo Fundo, ele tem estudado, e a gente tem sugerido para ele que possa fazer isso. No crime, o algoritmo ele pode ter um viés, tem um viés racista, até que ponto nós podemos bloquear os indicadores que acabam fomentando isso. Então, na via da regressão, que é o que o algoritmo vai fazer, a gente vai pegar os dados, vai pegar as decisões, vai construir uma média, ela será assim, onde tem esse ponto que pode dar divergência, que a gente pode arrumar. Então, me parece que pode ser interessante também pensar, denunciar a questão, denunciar o problema e tentar
dentro dele, mitigar aquilo que, do ponto de vista humano, seria um trabalho de Sísifo para convencer toda essa magistratura acerca dessa questão. Claro, não, eu concordo contigo. Por isso que naquela classificação inaugural que eu fiz lá dos netos céticos, né, apocalípticos e tal, evidente, você pode ficar apenas nesse olhar de não, ela vem para destruir tudo, né? Por isso que eu disse um pouco, né, apocalíptico, como diria, né, essa coisa. Mas, ao mesmo tempo, você pode também, exatamente por reconhecer isso, por isso que eu acho que é importante, né, ter essa relação, uma relação de amor e ódio com essa transição. Por conta de que, exatamente, você tem que se dar conta de que a técnica não é neutra. Tá? Então, essa linguagem algorítmica ou essa linguagem matemática, ela não pode ser apropriada acriticamente, ela não pode ser simplesmente incorporada e ponto. Olha, e aí nós conseguimos, né, baixar a pilha, como diria, né, no jargão forense. Né? Nós vamos baixar a pilha aqui e pronto. Acho que esse processo, talvez ela produza, ela gere mais trabalho ainda, ou seja, você conseguir fazer, né, talvez essa diferenciação, essa desconstrução de tudo isso que ela traz, né, que ela importa, vamos dizer assim, desse processo de elaboração, vamos dizer, estatístico. Né? Então, acho que, olha lá, tá bonito o quadro na parede, Alexandre. Ó. A Carol tá tirando ali, tá aparecendo. Hoje o Caio tá tendo aula sobre artes e aí teve que mostrar o quadro da Adriane Kepler, que é a nossa colega que fez esse quadro bonito aí, foi mostrar aqui. É aula aqui, é aula digital, é aula... Mas eu acho que é por aí. E exatamente por isso que a gente tem que se dar conta de que assim que você pode incluir, você pode excluir. Não sei se tu viu, eu acabei não indo atrás disso, mas eu vi uma propaganda esses dias não sei, uma seguradora qualquer aí, de carros, que dizia o seguinte, se você baixar o app nosso, da seguradora no carro e tal, você pode ter um score de bom motorista e isso pode significar uma redução do teu valor do seguro na renovação. Ou seja, você baixa o app vai ter acompanhar na direção, vai saber como você dirige, se você dirige. Você imagina se fosse na época do Vará dirigindo com um app de coisa que Bom, sabe que aproveitar que o Everton disse que foi teu veterano, que tu fosse veterano dele, né? E lá o Zé Everton da Silva. Ele quer se exibir só, porque ele fica falando disso só para se exibir, né? Mas aí eu quero te contar também que a Sara de Bernardi, eu sei que está no finalzinho, a Sara de Bernardi foi me orientando, e ela fez um desenho desse aplicativo da seguradora, porque ela faria o quê? Faria uma vigilância, afinal de contas, hoje em dia, para você ter um seguro de carros mais valiosos, eles não te autorizam se você não tiver um rastreador. Então, esse rastreador era a versão meio analógica. Hoje em dia, com recursos tecnológicos, a questão é que vai te dar um controle que você passou dos 80 km por hora no local que não podia, onde você está indo, quais são suas atividades, e que aí, em nome do desconto do seguro, ele passa a ter um controle total. E como não se tem sequer LGPD, e o que vai se fazer com esses dados, porque eles podem vender no P2P, podem vender para outros, ou no grupo empresarial que eles se associam, isso é o desafio que a Ana Cousani, que está organizando o nosso trabalho aqui hoje, ela tem feito a tese dela sobre como se pode falar de que privacidade, quando se fala de privacidade hoje, que privacidade se fala, né? Sim. Como você manipula dados. Enfim, claro. esse nosso... Então, me parece que a gente daqui a pouco vai fechar a sala, eu vou precisar que quem quiser entrar em contato contigo, pode seguir lá no Instagram, ou pode fazer como Bolzan para falar contigo. Pode mandar bolzan@hotmail.com. bolzan@hotmail.com. Ele e o governo americano vão ter acesso ao teu e-mail, porque tem o ato das nuvens, o Cloud Act, que é bem interessante, porque você aceitou que eu também, que o governo americano vasculhe meus e-mails para procurar algum crime, e eu fico impressionado que advogados que trabalham no crime fiquem trocando mensagens com seus clientes por Gmail, por Hotmail, e acham que não está nada passando. Pior que a gente aceita, porque senão a gente não vai ter a nossa vida virtual, né? E aí eu fico pensando também assim,
Tu chega orientando para ti, falar contigo, senhor, manda um WhatsApp, não uso. Qual é teu Facebook? Não tem. Teu Instagram também não tenho. E manda o teu e-mail. Meu e-mail também não tenho. Bom, o sujeito que não tem ou é foragido, a gente começa a ter uma cidadania modulada pelos padrões e comportamento digitais. Enfim, foi uma alegria poder estar contigo. Eu acho que eu não conhecia esse autor, eu vou atrás mesmo, eu não tinha lido Saddam, eu vou ler, eu aprendi bastante com essa perspectiva. E fiquei a palavra. Ele tem agora alguns livros dele que foram traduzidos na Argentina. Ah, tá. Tem alguma coisa que está na Argentina, já foi traduzido na Argentina também. Como diz o Everton, até o Queiroz tinha rede social e é vascaíno, né? Então tá explicado. Queiroz e o Adeva dele aí, que era sócio do coincidentemente, tu que é um juiz que já foi juiz criminal, né? Coincidentemente, ele é sócio do filho do cara que era diretor do Albert Einstein. Para onde foi o Queiroz e para onde foi e pagou em cash. Ou seja, não tem lavagem de dinheiro aí, né? Não tem nenhuma. É tudo cegueira deliberada. Então, aí daria outra pegada, mas foi muito legal também que tu lembrasse do Gordo, do Luiz Alberto Vará, que é o nosso grande mestre de muito tempo. E agora a gente vai começar a relançar os livros do Luiz Alberto Vará, tem novidade por aí. Obrigadão, Bozano. Obrigado quem assistiu. Valeu, obrigado, hein? Obrigadão, velho. Até mais. Tchau, pessoal. Falou. Coração aí.